Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 17 de outubro de 2021. E aí, pessoal, tudo bem? Domingão, dia propício para um vídeo daqueles um pouco mais longos, tipo vídeo aula que eu costumo fazer aqui no canal, fazia tempo que eu não fazia, né? Pois é, vou aproveitar para atender um pedido de um seguidor aqui do canal, que há uns tempos me pediu para falar sobre Deep State. Deep State, na tradução literal, significa estado profundo. A ideia de que existiriam sociedades secretas, supostas sociedades secretas que manipulariam os governos por baixo dos panos, impedindo governantes de governar se contrariam o interesse dessas ditas sociedades ou tentando forçar o governo a tomar certas decisões, certos rumos ou ainda conspirando abertamente pelo poder. Será que isso existe? Vou falar sobre isso e de uma outra interpretação que existe também dessa questão, do conceito de Deep State. Mas antes, eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Hoje não vai ser curto, mas é domingo, hein, pessoal? Fiz um vídeo bem coxudo, bem denso, para merecer um Pix bem gordinho de vocês, ok? Se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, eu convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do site tempodinheirooficial.com.br e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Lembro ainda que criei um canal alternativo de vídeos na cos.tv, é o Dextra Jornalismo, e que se inscrevendo no meu canal do Telegram e da cos.tv você não perderá contato comigo caso eu seja censurado em alguma mídia social. Finalmente, lembro que de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, eu faço um comentário político online no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive. Vamos lá, gente. Como eu dizia aqui na chamada do vídeo, então existem duas interpretações possíveis da questão do conceito de Deep State, de estado profundo. A primeira é essa, agrada bastante aos adeptos da teoria da conspiração, né? Eu sei que a direita brasileira gosta bastante de uma teoria da conspiração e que a gente vê em filmes americanos, né? Conspirações pelo poder movidas por gente que opera nos subterrâneos dos governos, corpos permanentes de funcionários, muitas vezes do setor de segurança, de inteligência, do setor militar ou policial, que tentariam controlar o poder de fato por baixo dos panos, impedindo o presidente da República, no caso dos filmes americanos, de tomar decisões que contrariam os interesses dessas organizações, tentando direcionar o governo americano para certos caminhos que não são aqueles que os eleitores escolheram a eleger o presidente, ou então essas supostas sociedades secretas conspirariam pela tomada do poder de fato, ok? Eu não vou dizer que isto não exista, mas vou apresentar para vocês aqui uma outra interpretação, inclusive fazendo uma associação com a ideia de Deep State no Brasil. Vou me socorrer aqui de Max Weber, que é um sociólogo alemão que viveu na virada do século XIX para o século XX e que foi contemporâneo, na verdade nem tanto contemporâneo, ele foi um contestador de Marx, e viveu praticamente depois de Marx, e a sociologia da burocracia que ele faz é, de certa forma, uma contestação do marxismo, né? Marx dizia que a burguesia, como ela é detentora do poder político e do poder econômico, ela controla o Estado, que a democracia seria uma falsa democracia e quem de fato governa os países é quem detém os meios de produção. A Alemanha era um país capitalista atrasado que tinha uma burocracia muito forte, chamada burocracia prussiana. E Weber então contesta Marx dizendo que na Alemanha quem dirigia politicamente o governo e os desígnios, as diretrizes políticas do Estado alemão não era a burguesia, e sim a tal da burocracia prussiana, a forte burocracia corporação dos funcionários que controlaria o Estado alemão. Na definição, burocracia, bureau, né, em francês, significa escritório ou escrivaninha. Cracia, poder, dominação. Então, a burocracia seria, numa livre tradução, o poder dos funcionários. Para descrever o poder dos funcionários da burocracia prussiana no controle do Estado alemão, Max Weber cunhou o conceito de patrimonialismo.
seria uma forma de dominação política intermediária entre o feudalismo e o capitalismo, né? No feudalismo não há propriedade privada, não há separação entre público e privado. O rei é o dono do Estado, ele faz a lei, faz os impostos, define a punição dos crimes, e nas repúblicas democráticas, capitalistas, enfim, haveria uma separação entre público e privado, e o motor do desenvolvimento econômico é promovido pelas forças de mercado e pela sociedade. No patrimonialismo, então, que seria um híbrido entre o feudalismo e o capitalismo, os funcionários públicos se apropriariam do Estado, como se propriedade privada fosse, e eles é quem designariam os destinos políticos da nação. Raimundo Faoro, que é um sociólogo clássico brasileiro, escreveu um livro chamado Os Donos do Poder, é um clássico da ciência política brasileira, na qual ele importa este conceito de patrimonialismo de Max Weber para explicar o modelo de dominação existente no Brasil. O Brasil seria, segundo a visão de Faoro, portanto, um país no qual, de forma original, à sua moda, teria se constituído também uma forte burocracia do Estado que, em associação com interesses econômicos que gravitam em torno do governo, controlaria o poder de fato. Daí o nome do livro dele, vocês encontram em 3 tomos, está publicado, é republicado constantemente, é um clássico da ciência política nacional, Os Donos do Poder. Bom, gente, vamos falar um pouquinho do fenômeno da burocracia, certo? Quer dizer, hoje quando a gente fala de burocracia, a gente tem uma visão pejorativa, negativa do conceito, né? É associada à burocracia, à ineficiência, à procrastinação, à corrupção, muitas vezes, mas na origem do termo ele não tinha este significado. A burocracia nasceu como sinônimo de eficiência das organizações modernas. Ela corresponde a um processo que é decorrência da Revolução Industrial. A Revolução Industrial provocou o surgimento do trabalho especializado, ou seja, uma quantidade enorme de trabalhadores executando tarefas fragmentadas na linha de montagem iam compondo as peças dos produtos ao longo da linha e lá no fim teria um produto acabado. Portanto, o trabalho especializado é fragmentado, é compartimentalizado e o burocrata, o gestor, o administrador é uma espécie de maestro dessa orquestra, ou seja, são as diferentes profissões que surgiram dentro, inicialmente, das fábricas para reger a orquestra do trabalho especializado na linha de montagem. Então são os gestores, os administradores. A partir daí, praticamente todas as organizações da sociedade industrial passaram a se espelhar nesse modelo de organização que tem o formato de uma pirâmide. Qual a lógica dessa pirâmide? Na base da pirâmide estão os funcionários que executam e praticamente não têm acesso a informações e conhecimento sobre a estratégia, o funcionamento da organização. No topo da pirâmide estão aqueles que só pensam estrategicamente e tomam as decisões, quase nada executam. E entre o topo e a base estão os burocratas, a enorme quantidade de funcionários a quem cabe processar as decisões que descem da cúpula até a base para fazer a organização funcionar. Na teoria era assim. Então as organizações fabris se estruturaram dessa maneira. E depois disso, esse modelo se exportou, digamos, para todas as outras organizações da sociedade e no Estado, no aparato do setor público, é justamente onde esse tipo de organização aparece, se manifesta na sua forma mais acabada, mais completa, para o bem ou para o mal. Max Weber caracterizou a existência de 4 regras presentes nesse tipo de organização. A primeira delas é a hierarquia. A segunda é a existência de regras escritas regulando aquilo que os funcionários podem ou não podem fazer. A terceira é a existência de dedicação em tempo integral do trabalhador à organização. E a quarta é a separação entre o trabalho na organização e a vida privada. A ideia de que as organizações burocráticas sejam impessoais, racionais e que elas deveriam tomar decisões ou processar decisões
no objetivo de cumprir a função da organização. Ou seja, se a organização é uma fábrica, essa estrutura decisória e de gestão deveria funcionar no sentido de tornar a fábrica mais eficiente, produzir a maior quantidade de produtos possíveis, funcionando direitinho a um preço justo. No setor público, executar os serviços públicos com rapidez, eficiência e objetividade, ou seja, sem deixar que os interesses pessoais dos envolvidos no trabalho afetem a qualidade do trabalho e o resultado a ser entregue a quem? No caso do setor público, a sociedade que paga os impostos e é a beneficiária, ou deveria ser, dos serviços públicos. Bom, em essência, a gente pode dizer que o controle das organizações burocráticas consiste em gerir, controlar o tempo e o espaço dos funcionários. Ou seja, a existência das regras, a maneira como se ocupa o espaço dentro das organizações, a maneira como se administra as tarefas, o fluxo de tarefas dos trabalhadores especializados em determinados espaços de tempo. Lembre-se da linha de montagem. Para ser eficiente, o trabalhador tem que fazer a mesma tarefa repetidamente em intervalos cada vez menores de tempo para fazer mais rápido e mais eficiente, né? Este é o princípio que rege as organizações e, portanto, a fábrica tem uma disposição física do seu ambiente e tem métodos de gestão para controlar o tempo. Como eu disse, tornar uma organização burocrática supostamente eficiente é controlar o espaço, a maneira como o espaço se organiza e o tempo. Muito bem. Só que com o tempo, posteriormente a Max Weber, outros pensadores foram estudar a burocracia. Weber é o pai da sociologia da burocracia até hoje. Todos os estudantes de administração de empresas têm que passar por Weber. Na ciência política, nas ciências sociais, a gente passa também, porque ele é um dos principais fundadores da sociologia moderna. Eu reputo que é um pensador dos mais importantes. Acho que é o cara que detectou as dinâmicas da sociedade contemporânea de forma mais adequada, e não é por acaso que ele é um contestador de Marx, né? Pois bem, os sociólogos que sucederam Weber foram estudar e começaram a perceber a existência de distorções na burocracia. Que tipo de distorção, por exemplo? A primeira delas, o surgimento de relações informais. Como a burocracia ela é muito rígida do ponto de vista da hierarquia, do ponto de vista das regras e de como o funcionário deve proceder para executar as suas tarefas, muitas vezes isso implica em lentidão e ineficiência. E aí, espontaneamente, os funcionários que dentro da organização não deveriam ser gente que executa tarefas mediante critérios de relacionamento pessoal, de favor, mas que se encontram na hora do almoço ou que vão jogar um futebolzinho no fim de semana, comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha, eles começam a conversar e a estabelecer relações informais. E assim, ô fulano, é o seguinte, estou com um processo lá na minha mesa, não consigo despachar, preciso resolver. Quem sabe se eu... Vamos conversar aqui, a gente resolve isso de outra maneira, por fora da regra, aí o que você acha e tal. Eles se acertam. Tá bom, eu quebro essa mão para ti aí, tu quebra uma para mim aqui, eu tô com um problema aqui também. E essa é uma distorção, ou seja, o surgimento de relações informais para resolver problemas que não se resolvem dentro das regras escritas, formais e hierárquicas. Outra distorção, por exemplo, é o apego excessivo à regra. Em tese, na teoria, a regra existe para fazer a organização funcionar bem. Muitas vezes o funcionário que não quer executar a tarefa fim da organização se apega na regra para impedir que a decisão seja tomada, porque às vezes porque ele não quer, às vezes porque aquela decisão contraria a sua vontade e os seus interesses. Criar dificuldade para vender facilidade. Você sabe como é que é? Pois é, essa é uma técnica da burocracia. Na política brasileira, essa frase foi cunhada, por exemplo, para designar a técnica que o Centrão utiliza para arrancar benesses dos governos.
Então, você cria um problema, por exemplo, assim, vamos supor que eu fosse hoje o presidente da CCJ do Senado e que o presidente da República quisesse indicar um novo membro do STF. Como está na minha mão fazer a sabatina do novo membro do STF, eu travo a sabatina do novo membro do STF até o governo me entregar o que eu quero. O que eu quero, se eu sou um político? Algum benefício, dinheiro, obras, controle de emendas, destinando verbas para o meu estado, ok? Eu dei exemplo aqui de um político, casualmente um exemplo que está acontecendo, mas isto acontece aos montes, na burocracia, no corpo de funcionários e na associação que existe no Brasil entre o corpo de funcionários públicos e os políticos. Então, usar o apego excessivo à regra para contrariar a dinâmica do funcionamento e da eficiência também é uma distorção comum que os estudiosos encontraram na burocracia. Vejam bem, gente, os estudos do Weber são do início do século XX, já se passou mais de um século e, consequentemente, a burocracia ela terminou se transformando num grande entrave à gestão moderna. E com as novas tecnologias chegando às fábricas, às linhas de produção, às empresas do século XXI, isso já no final do século XX, os estudiosos da gestão e da administração começaram a quebrar a cabeça para resolver os empecilhos que a burocracia causa à eficiência das organizações. Isto aconteceu predominantemente no setor privado. A lógica dos novos princípios de gestão baseava-se em eliminar os estamentos intermediários das pirâmides burocráticas. Lembre-se, uma cúpula que sabe de tudo, decide a estratégia, tem as informações e só manda sem executar. Uma base que só executa sem saber de nada, são quase que extensões das máquinas, e uma burocracia intermediária que processa as decisões, né? Você conhece aquela brincadeirinha do telefone sem fio? Né? Bota uma linha de crianças sentadas uma do lado da outra, alguém conta uma história para a primeira criança, as crianças vão contando umas para as outras, quando chega lá no final da linha, o último levanta, tem que contar a história, e a história que foi contada lá não tem nada a ver com a história que foi contada no início da linha. É isso que acontece na burocracia. Sai um comando lá do topo, e este comando vai descendo os escaninhos da organização. Quando ele chega lá na base, na hora de executar, aquela ordem não é mais a ordem que foi emitida. Ela sofreu distorções e, como se viu e como se constatou nos estudos, a burocracia tem interesses. Eventualmente, o funcionário lá dos escalões intermediários acha que não é uma boa que aquilo ali aconteça e começa a fazer corpo mole, começa a engavetar coisa, não deixa a ordem chegar na base, não deixa acontecer. Isso acontece também no setor privado, gente, não se iludam. Só que no setor público a coisa é muito mais séria, porque o setor público, em tese, não tem dono, né? O dono do setor público somos nós, o povo, que paga os impostos, só que o setor público é gerido ou pelos políticos que a gente elege e que muitas vezes estão fora do nosso controle depois que pegam o nosso voto, ou por essas corporações permanentes de funcionários públicos que fazem o serviço público acontecer independentemente dos políticos que vão passando. Acontecer ou não acontecer. Então, as técnicas de gestão modernas se basearam fundamentalmente em eliminar esses intermediários, em aproximar quem executa de quem faz. Então, começaram a exigir mais qualificação dos trabalhadores. Você precisa ter mais educação, precisa entender de informática, precisa entender de idioma estrangeiro, precisa ter autonomia para tomar certas decisões, porque agora você não vai ter chefes aqui em cima de você. Ou pelo menos vai ter menos chefes. E os chefes não serão aqueles que apenas decidem estrategicamente, detêm as informações. Os chefes também serão obrigados a fazer certas tarefas, a executar. Surgiram então técnicas de administração por células, técnicas de administração em rede, enfim, um conjunto de novas técnicas de gestão. Principalmente surgiram essas técnicas no Japão. Já ouviram falar do toyotismo? Pois é, a Toyota, a montadora de automóveis, foi uma das primeiras que inventou essas técnicas de administração. Administração por células, por exemplo, significa o quê? Em vez daquela linha tradicional da pirâmide organizacional, os trabalhadores eram organizados em grupos, esses grupos tinham líderes, muitas vezes escolhidos pelos próprios trabalhadores, e eles recebiam uma quantidade determinada de tarefas para executar em determinado espaço de tempo,
que tinham autonomia para executar aquelas tarefas. Enfim, gente, se vocês forem estudar administração de empresas, essas coisas todas, para quem é interessado, existem então uma série de novas técnicas de gestão, mas a ideia básica das novas técnicas de gestão para combater a burocracia e transformar as organizações em organizações mais ágeis e eficientes é eliminar os intermediários, dar mais autonomia e poder decisório a quem executa e dar mais poder de execução também a quem decide. Basicamente é esse o princípio, ou seja, o contrário daquilo que se fazia nas organizações burocráticas do passado. Bom, gente, se precisava de algum exemplo bem clássico para vocês entenderem o que é esse tipo de gestão nova, basta ver o que aconteceu agora com o home office nessa praga que nos abateu. Quer dizer, o trabalhador vai trabalhar em casa, ele é livre para organizar o seu tempo, ele recebe tarefas e executa essas tarefas à distância. É controlado por mecanismos de informática, né? A empresa fica sabendo quando ele dá um log e entra no sistema para fazer os seus trabalhos, a empresa fica sabendo quanto tempo ele está lá na frente do computador executando essas tarefas e ele tem autonomia para executar essas tarefas que lhe cabem num determinado intervalo de tempo, né? É curioso observar também que esses estudos de sociologia da burocracia foram aplicados aos partidos políticos. Sim, um sociólogo alemão chamado Robert Michels foi estudar esse negócio e constatou que toda organização moderna precisa de uma direção especializada. Ou seja, assim como as organizações todas da sociedade industrial, os partidos políticos também precisam ter uma gestão piramidal especializada. E o que ele constatou? Que com o tempo, esses burocratas ou os políticos profissionais que controlam as organizações partidárias passam a gerir o partido não em nome do programa de governo e das causas que o partido diz que defende quando surge, mas em nome de preservar os seus cargos no partido. Afinal, ainda mais no Brasil, os partidos têm fundo partidário, fundo eleitoral, sede, funcionários, carros, telefones pagos pelas contas do partido que saem do dinheiro dos nossos impostos. E o fenômeno da burocracia atinge também os partidos políticos, notadamente no Brasil. Vejam bem, gente, isso já foi estudado lá no início do século XX. Robert Michels é um sociólogo, autor de uma lei que se chama Lei de Ferro da Oligarquia ou Lei de Bronze da Oligarquia, conforme a tradução. É um enunciado, uma lei sociológica que diz que inevitavelmente as oligarquias partidárias vão se encastelar no poder e vão conduzir os partidos para onde eles querem e não em nome da causa pela qual o partido surgiu, ok? Fiquem atentos, fiquem de olhos abertos, porque não se trata apenas de escolher um partido, do presidente da República ter um partido, porque muitas vezes os partidos não se pautam por corresponder à vontade do eleitor, mas sim a corresponder à vontade dos burocratas que os dirigem. Tudo isso que eu falei, essas descobertas sobre a gestão moderna das organizações empresariais, gestão por células, gestão por rede, eliminação de hierarquias, home office, enfim, tudo isso que se tornou possível, principalmente com as novas tecnologias de informática e de telecomunicações, a gestão à distância, o trabalho à distância, passa ao largo do setor público, gente. Por mais que os serviços públicos sejam digitalizados e que isso reduza a burocracia, né, agilize os processos que são tramitados por dentro das organizações do setor público, o setor público no mundo inteiro e notadamente no Brasil é absolutamente resistente à mudança e à adoção dessas novas técnicas de gestão. É impressionante, mas isto é verdade. Isto é a prova cabal de que a burocracia, na verdade, governa. Né? Voltamos àquele conceito de deep state. Tá? Então, mesmo que não exista essa tal de sociedade secreta, ou que não existam essas tais de sociedades secretas controlando os governos por baixo dos panos, o fenômeno da burocracia tem uma dinâmica, uma lógica própria e sim
funciona a partir desta lógica, cujo princípio básico é defender os interesses e os privilégios desta mesma burocracia. Muito bem, gente. Dito isto, vamos ao que interessa. Vou aplicar os conhecimentos que eu passei para vocês aqui ao longo desse vídeo a algo que aconteceu de forma inusitada no Brasil, que é o casamento do PT, um partido de tradições socialistas, com essa casta burocrática que governa o Estado brasileiro, os detentores do poder de fato. O conceito de patrimonialismo no Brasil, cunhado por Raimundo Faoro, ele diz respeito à existência de uma casta, não apenas de funcionários públicos, mas de gente que gravita em torno do Estado. Empresários, lobistas, enfim, gente que está de olho nas verbas do orçamento público e que se alia com políticos e funcionários públicos para se apropriar do erário público. Isto é algo que vem da nossa formação histórica e política. O Brasil é um empreendimento estatal. Antes de que existisse sociedade, atividade econômica de mercado no Brasil, os portugueses chegaram aqui e criaram o Estado, criaram o governo. E a partir disso se formou a ideia culturalmente enraizada na nossa população de que a ascensão social se dá por associação ao governo, por associação ao Estado. E que riqueza é algo que se tira da natureza ou dos outros e não que se produz como resultado do trabalho. Portanto, nós fomos histórica e culturalmente formados para achar que esse negócio de arrumar um cargo no governo ou ser amigo de políticos ou de detentores do poder político de Estado é uma forma legítima e moral de ascender socialmente, que é assim que se enriquece, sendo amigo do rei e tentando conquistar as benesses do Estado ou tentando conquistar o controle do Estado. E ninguém controla o Estado num país como o Brasil, contrariando sistematicamente os interesses dessas corporações do setor público sem pagar um preço por isso. É por isso que o governo do presidente Bolsonaro enfrenta tantas resistências, gente. O presidente Bolsonaro é um governante que se elegeu com base no Brasil que trabalha e produz sem depender do Estado. É o que eu já tratei num dos primeiros vídeos de maior sucesso aqui do canal, abaixo o antigo regime. Eu falei que existe um novo Brasil e que existe um antigo regime. Antigo regime, na minha acepção, seria essa aliança de segmentos da sociedade brasileira e do sistema político com as corporações do setor público para mamar nas tetas de quem produz e trabalha e paga os impostos. Então o Brasil, pela primeira vez na sua história, está vivendo um conflito aberto entre este novo Brasil e estas corporações que controlam o Estado. Ao longo da nossa história, todas as vezes em que isso se tentou, as corporações do Estado venceram. É uma aliança entre políticos, empresários e a elite do funcionalismo público para manter o Brasil do jeito que está e impedir a mudança. O que acontece aqui com a eleição do Partido dos Trabalhadores é a seguinte, gente. Quando o PT surgiu no início dos anos 80, em tese, ele era, diziam os petistas, um partido construído de baixo para cima. Tinha uma organização de núcleos de bairro, de núcleos de fábrica, de núcleos de estudante. Era composto por trabalhadores sindicalistas, por estudantes, por professores universitários, por intelectuais, pelas comunidades eclesiais de base da teologia da libertação da Igreja Católica e assim por diante. Não se esquecendo de burocratas de esquerda das organizações terroristas que fracassaram na luta armada nos anos 60. Essa era a base do PT. Acontece que, o que aconteceu ao longo da trajetória inicial do PT? E eu sei disso porque na minha dissertação de mestrado eu estudei esse negócio. Em 10 anos, ou seja, ali pelo início dos anos 90,
a direção do PT, os organismos de direção do PT, não apenas a cúpula, o Comitê Central do Partido, o Diretório Nacional, mas os organismos intermediários do partido, os diretórios estaduais, os diretórios municipais, as comissões, os grupos e as organizações que compõem o controle da máquina partidária já eram predominantemente ocupados por sindicalistas do setor público. Ou seja, formou-se ali um casamento de conveniência entre as corporações do setor público e este partido de tradição socialista. Não era exatamente uma organização secreta, tal como dizem esses filmes americanos sobre teorias da conspiração, mas aconteceu ali uma combinação histórica, digamos assim, perfeita, do casamento de uma máfia partidária de tradição socialista e dos interesses escusos dessa elite do funcionalismo público, que não por acaso aderiu com muita facilidade às ideias do socialismo, porque o socialismo e o comunismo, o socialismo principalmente, é uma ideologia que parte do pressuposto de que é o Estado e os seus funcionários, controlados por um partido comunista, quem é que deve distribuir a riqueza da sociedade. Na cabeça dessa gente, da ideologia socialista, cabe ao Estado se apropriar da riqueza produzida pela sociedade e distribuir. Então, se o Brasil não é um país socialista de tradição, e se não aconteceu aqui uma revolução comunista como aconteceu na União Soviética, como aconteceu em Cuba, como aconteceu na Nicarágua e em alguns outros países do mundo, aqui aconteceu um processo inusitado de casamento entre o estamento burocrático do Estado e um partido de tradição socialista que é, notoriamente, segundo dizia Robert Michels sobre as oligarquias do partido, a representação, a encarnação política própria dessa corporação de funcionários públicos. Os resultados nós vimos nos governos do PT, no governo do Lula e no governo da Dilma, nos governos petistas. O desastre que aconteceu porque os caras não apenas passaram a se apropriar da riqueza da sociedade utilizando ferramentas legais, ainda que imorais, como é da tradição histórica brasileira, mas exacerbando a corrupção a níveis nunca antes vistos. Se a história do tal Deep State, como sendo associada a um tipo de organização secreta que conspira pelo poder, é verdade ou não, eu não sei. Sempre ouvi dizer, por exemplo, que Zé Dirceu é um cara que tem um partido dentro do PT, um partido secreto, uma organização clandestina que controla o poder de fato no PT, ok? Isso corre a voz corrente para quem entende do riscado, para quem tem informações sobre o que se passa no PT. Verdade ou mentira, o fato é que vocês acabaram de ter aqui uma explanação sobre o que é a manifestação específica, distinta, original do tal do Deep State no Brasil. Pois é um caso único que ainda mereceria mais estudo da ciência política. Não creio que vá haver, porque as nossas universidades, na área de humanas, por exemplo, que é onde esse tipo de estudo deveria acontecer, são totalmente dominadas por eles. Sim, a burocracia das universidades, inclusive das universidades privadas, especialmente nos departamentos de humanas, é completamente controlada pelos comunistas, ok? Espero ter iluminado vocês com mais um conjunto de conhecimentos sobre a sociologia da burocracia, sobre a formação política do Brasil e sobre este casamento inusitado entre a corporação dos funcionários públicos brasileiros e um partido de tradição socialista e corrupta, como é o caso do PT. O vídeo de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos do Telegram, o Dextra by Paulo Moura e da COS.tv, o Dextra Jornalismo. Lembre-se do meu comentário diário no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde. E finalmente, gente, não se esqueçam do Pix, eu caprichei no vídeo de hoje, hein?
As doações desse mês estão bem abaixo dos meses anteriores. Estou preocupado com vocês aí, não se esqueça de mim. Passando a vinheta do vídeo aí, abre o aplicativo do seu banco e pinga um trocadinho aí, valeu? Até o próximo vídeo.